Capítulo 2. A arte de viver. Quem é rei de si mesmo, goza em se governar e não inveja nada aos monarcas da terra. Thomas Brown. Não será paradoxal que, devendo nós conhecer a fundo e praticar a verdadeira arte de viver, nem sequer sejamos quase todos simples amadores daquela arte, que é a primeira das artes. Nunca aprendemos a viver bem. Podemos tornar-nos especialistas na nossa profissão ou nos negócios, mas, sem a arte de viver, da qual, todavia, depende a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, nunca seremos verdadeiras consciências. Não estudamos conscienciosamente o mecanismo humano. Temos dele, quando muito, conhecimentos superficiais. O organismo humano estabelece a comunicação da alma e o espírito com o mundo material. Por isso, esse mecanismo maravilhoso, esse tempo magnífico, devia ser conservado nas melhores condições, porque tudo o que prejudica deprime a expressão da alma. O atual sistema de educação ensina tudo, menos o que mais necessário nos é, a arte de viver. Nas escolas e nos colégios ensinam-se 1000 coisas que nunca têm aplicação direta na vida prática, mas nenhuma importância se liga ao estudo do maravilhoso organismo humano. Assim, abundam os diplomados que dificilmente descreveriam a situação e as funções dos órgãos de que dependem a nossa vida e o nosso bem. Poderão saber várias línguas mortas, geografia, história, política, filosofia, sociologia, mas não possuem nenhum conhecimentos práticos sobre a máquina humana, o mais admirável dos organismos pela delicadeza, perfeição e ajustamento preciso das suas peças, que exige mais desvelada atenção, mais minuciosos e conscientes cuidados do que todos os mecanismos do mundo. A arte de viver é a mais importante de todas, e apesar disso, o homem atravessa a vida ignorando a estatura do seu corpo, o funcionamento dos seus órgãos, as noções indispensáveis sobre a maneira de se tratar, conhecimentos para ele bem mais valiosos do que todas as ciências do mundo. Quem pensaríeis de um homem que comprasse o melhor e o mais belo e custoso automóvel do mundo e o fosse confiar numa viagem longa com a família, a quem não tivesse a menor noção do seu mecanismo? Para ser um automobilista profissional é preciso estar habilitado e desarmar e armar o automóvel, conhecer todas as peças e o seu funcionamento, porque do seu saber, habilidade e experiência dependem vidas preciosas. Um profissional da vida não comprometeria o funcionamento diário da máquina humana, como quase todos fazem, comendo de mais ou de menos ou não tendo regularidade na maneira de viver. Não quereria adoecer durante dias por maltratar as delicadas células nervosas do seu cérebro, entregando-se à cólera, ao ódio, ao ciúme, ao cuidado, às apreensões. Pelo contrário, protegeria o seu organismo sensível e delicado contra os seus inúmeros inimigos físicos e mentais. Causa lástima que a maior parte dos homens não conheça a ciência que os ensinaria a fazer mover a máquina humana com o menor número possível de atritos, desvendando-lhes o segredo de tirar do meio ambiente o melhor bem e transformar em materiais de vida todas as circunstâncias da existência, exatamente como Miguel Ângelo, que sabia aproveitar os casos da vida para a realização das suas obras-primas. A melhor locomotiva não é capaz de transformar em força impulsiva perto de 20% de energia contida no carvão. Só 1% da energia do carvão empregado na fábrica elétrica chega à lâmpada onde brilha a luz. A máquina humana, ainda no seu melhor estado, não é capaz de transformar em força impulsiva a mais fraca percentagem da sua energia ou da sua inteligência, sabiamente dirigida. Porém, essa mesma máquina torna-se-ia capaz de produzir forças maravilhosas, harmonia, uma perpétua felicidade. Mas quem ouviu já falar de um mestre perito na arte de viver? Muitos homens, verdadeiras competências na direção dos seus negócios, arruinam desastradamente a vida do corpo e do espírito. São bem poucas as pessoas felizes, apesar de a felicidade ser o objetivo e uma necessidade da vida. Este fim, porém,
é raras vezes atingido pela pouca ou nenhuma atenção que se presta ao bom funcionamento do nosso organismo, quase sempre incapaz de produzir o mínimo do que nos poderia dar. Por desbaratarmos as nossas forças, dissiparmos as nossas energias, descurarmos os mais elementares preceitos de manter um bom equilíbrio físico, uma justa harmonia mental. A arte de dirigir com perícia a máquina humana exige um esforço científico e perseverante. Quantas arrelias, humilhações e embaraços nós não sofremos só porque as engrenagens da nossa máquina não se ajustam cientificamente? Pensai nos muitos sofrimentos que nos causa a fadiga nervosa, proveniente dos abusos a que sujeitamos o mecanismo da nossa vida, produzindo atritos no funcionamento do organismo, perturbando e até destruindo a harmonia do nosso ser. Não tínhamos a intenção de magoar os que amamos com as nossas iras e impaciências. Não queríamos destruir com o mau humor a paz do nosso lar. Não desejávamos insultar os nossos criados, como o fizemos na nossa irritação. Mas aconteceu tudo isto, por não estar em ordem a nossa máquina. As células do cérebro e dos nervos estavam envenenadas pelo cansaço, pela depressão causada por fadigas anteriores. O nosso delicado sistema nervoso, que é formado para produzir a harmonia, produziu a discórdia, simplesmente por não poder funcionar suavemente, por não estar bem combinado o funcionamento das suas células. Resultam assim perturbações, excitamentos funestos, quando os nervos são serenados e fortalecidos por uma boa noite de descanso. A inquietação, o cuidado, uma alimentação demasiada, o abuso de excitantes, a dissipação de força, a violação de qualquer lei natural são os autores responsáveis de tudo isso. Nada mais humilhante para um homem do que perder assim todo o poder sobre si próprio, verificando que a sua máquina se anarquiza, causando todas as espécies de prejuízos sem que ele, o chauffeur, a possa travar. Quando já não pode dar ordens ao seu cérebro, revela a fera que está dentro de si, expõe a todos os olhares os maus traços do seu caráter, os que mais cuidadosamente oculta aos seus amigos. Tudo vem à luz e se oferece à censura dos que deseja atrair. Quando dizeis não poderdes dominar o vosso temperamento e que as explosões da vossa cólera se produzem antes de terdes tempo de refletir, não poderás que o vosso cérebro não é a vossa individualidade, mas está sujeito ao vosso espírito, que é a máquina do corpo, é distinta da mente. Podeis assim vigiar cada um dos vossos pensamentos, dominar cada uma das vossas comoções. Sois vós que deveis dirigir o vosso cérebro, orientando todos os vossos atos sob a ação da vontade esclarecida, forte e disciplinada. Não tendes já notado que, diante de pessoas de certa ordem, não vos atreveríeis a encolerizar-vos, por maior que fosse a provocação? Não há ninguém que não conheça um homem ou uma mulher, um amigo, diante de quem não quereria, por nada deste mundo, perder o domínio de si mesmo. Todavia, essa pessoa não saberá dominar o seu mau humor com um empregado pelo qual não sente simpatia ou não tem consideração e encara como uma simples peça secundária do seu negócio. Não prova isto que nos podemos dominar muito mais do que julgamos possível? As pessoas mais coléricas, por mais excitações que sintam, não mostram a menor impaciência quando assistem a um sarau ou a um banquete, nem sequer admitem a possibilidade de tal escândalo. Se respeitássemos como devemos todos aqueles com quem temos relações, até com os mais humildes, não teríamos grande dificuldade em nos dominarmos. Quase todas as pessoas conservam no espírito e no coração antipatias, zelos, invejas, ódios, despeitos que, embora nem sempre se exteriorizem, envenenam fatalmente a vida interior. Pensai na transformação que se realizaria na nossa vida, só com os termos muito cuidado no som da voz. Podeis dizer a um cão coisas agradáveis. Se o tom da voz for áspero, ele assustar-se-á, sentindo-se infeliz durante algumas horas. Por outro lado, se em voz carinhosa lhe disserdes as maiores injúrias,
o cão agitará a cauda com satisfação. A nossa linguagem e as nossas maneiras fazem a felicidade ou a infelicidade do que nos rodeiam. Atirai um osso a um cão, ele abocá-lo-á e largará com ele de cauda entre as pernas, sem manifestar o menor reconhecimento, mas chamai-o com afeto e deixai-o colher o osso na palma da vossa mão, e o animal mostrar-vos-á o seu agradecimento. Muitos atritos na vida se devem ao tom da nossa voz. A voz exprime os nossos sentimentos, a nossa atitude com os outros. Uma voz discordante fatiga. O simples fato de baixar a voz, ao sentirmos a cólera, acalma o impulso colérico. É bem sabido que as crianças caprichosas, quando são contrariadas na satisfação dos seus desejos, têm acessos de cólera, berrando e batendo com os pés. Quanto mais gritam, tanto mais se excitam, chegando a ficar congestionadas e a ter violentas crises de nervos. O tom irritado da voz aumenta a cólera, quando, se a suavizassem, dominariam o arrebatamento. Muitas desgraças se evitariam no lar se todas as pessoas da família concordassem em nunca elevar a voz. Se os maridos propensos a achar desleixo nas mulheres soubessem achar a voz carinhosa que tinham como namorados. Se adotassem, depois de casados, o mesmo tom afável e maneiras carinhosas que tinham quando noivos. O tom sarcástico, cortante, rabugento, discordante de voz é, em grande parte, a causa não somente da infelicidade do lar, mas também dos atritos, desgostos e reveses e até desastres no mundo dos negócios e da vida social. As naturezas fracas que se aborrecem e impacientam por motivos fúteis revelam-se incapazes de dominar a situação e manter a harmonia. As suas maneiras irritadas denunciam falta de harmonia interior. Portanto, essas naturezas não podem estar em acordo com quem as rodeia. São vítimas do seu humor. Sofrem por causa dele e fazem sofrer os outros. As pessoas que se desconcertam com facilidade, enfurecendo-se à menor provocação, não refletem na delicada estrutura do cérebro em resultado da perturbação das células nervosas no seu funcionamento, agitadas por uma vibração excessiva seguida de uma inevitável depressão. Essas pessoas, dentro de pouco tempo, serão absolutamente incapazes de se dominar. E mesmo involuntariamente, às vezes, sem o menor motivo, explodirão em violentos acessos de cólera. Não há espetáculo mais humilhante do que a exibição dos sentimentos vis, desprezíveis e brutais de um homem encolerizado. Em tal momento, a razão está encadeada. A sabedoria esconde a cabeça, com vergonha. O bom senso e o juízo descem do trono no qual se instala o animal, a besta humana, e a anarquia reina no reino da mente. Após esse arrebatamento, sentes com pungente mágoa que despedaçastes um bem precioso da vossa vida e perdestes, nessa explosão de cólera, a compostura, a dignidade, a consideração por vós próprios. Colocaram um dia, diante de uma criança tomada de um acesso de furor, um espelho em que ela viu o rosto. Ficou tão envergonhada e desgostosa com seu aspecto que deixou de gritar. Se os adultos pudessem assim mirar, quando a cólera os agita, se pudessem notar as devastações que a cólera faz no interior do seu cérebro e no sistema nervoso, se lhes fosse possível conhecer a expressão dos seus olhos, não tornariam a dar tão lamentável espetáculo. A convicção de que podemos dominar o cérebro, de que é nosso dever cuidar do nosso organismo e dirigi-lo, é um maravilhoso auxílio no governo de nós próprios. Conta-se que uma senhora idosa foi tirar o retrato e se colocou diante da máquina com o mesmo olhar sombrio, duro e repulsivo que tanto amedrontava as crianças suas vizinhas. Dê uma expressão mais alegre ao olhar, disse-lhe o fotógrafo. A senhora tentou obedecer, mas continuava a ter nos olhos uma expressão carregada. Olhe com mais suavidade, volveu o fotógrafo, num tom meio carinhoso, meio autoritário. E a senhora replicou-lhe com aspereza. Se o senhor julga que uma mulher velha e aborrecida por ter vivacidade no olhar e que quem está de mau humor pode mostrar-se alegre a seu belo prazer, mostra que não conhece absolutamente nada da natureza humana.
É preciso ter à vista alguma coisa alegre. Oh, está enganada, respondeu placidamente o artista. A senhora pode encontrar em si própria uma boa disposição. Ora, queira tentar mais uma vez. As maneiras e o tom da voz do fotógrafo inspiraram confiança à senhora, e o seu olhar tornou-se mais alegre e animado. Muito bem, isso mesmo. A senhora parece ter menos 20 anos, exclamou o artista, ao ver um leve clarão iluminar aquele rosto envelhecido. A senhora foi para casa agradavelmente impressionada, sentindo-se estranhamente comovida, pois as palavras do fotógrafo haviam sido o primeiro cumprimento que tinha recebido depois de viúva. Quando chegou à sua pequena habitação, viu-se no espelho e disse: talvez ele tenha alguma razão, mas vamos a ver como ficará o retrato. Quando recebeu a fotografia, pareceu-lhe que revivecera, irradiava-lhe do rosto um fulgor juvenil. Presa de uma vívida comoção, contemplou o retrato por longo tempo e disse por fim, numa voz nítida e firme: se pude fazê-lo uma vez, tornarei a consegui-lo quando quiser. Aproximou-se então do pequeno espelho que estava sobre a escrivania e exclamou: rejuvenescesse, Catarina. E novamente brilharam os seus olhos. Olha com mais suavidade, ordenou ela a si própria. E um sorriso calmo e radioso lhe iluminou a fisionomia. Em breve, os vizinhos notaram a mudança operada nela e perguntaram-lhe: a senhora Catarina parece voltar à juventude. Como arranja a mostrar esse aspecto? Dentro de mim própria, sede alegre e sentir-vos felizes. Ninguém pode ser verdadeiramente feliz enquanto não souber dominar e dirigir conscientemente a máquina do seu corpo, manter permanentemente o seu equilíbrio físico e mental. Tudo depende do nosso organismo. Uma máquina complicada pode fazer trabalhos notáveis, mesmo quando não a conservam em perfeito estado, mas a mesma máquina faria maravilhas e duraria mais tempo se bem tratada e se todas as peças estivessem perfeitamente ajustadas e lubrificadas, de maneira que funcionassem com precisão e suavidade. Um relógio não prova a sua excelência só por ter uma perfeita mola, um pêndulo admirável, um cabelo apurado. A precisão da hora não depende exclusivamente de qualquer das suas partes, mas resulta da harmonia perfeita de todas as peças, dentes das rodas, eixos, suportes, molas, etc. A menor imperfeição de um único dente das mais simples engrenagens impediria o relojeiro de realizar inteiramente o seu objetivo, pois esse pequeno defeito prejudicaria o acabamento completo do relógio, indispensável ao seu rigoroso funcionamento. A saúde consiste na relação harmoniosa entre todas as partes do corpo. A mais leve imperfeição em qualquer órgão perturba todo o organismo. Amplidão no tórax, bons pulmões, fígado em bom estado não garantem absolutamente gozo de uma excelente saúde. Uma saúde perfeita é o resultado da harmonia entre todos os órgãos. Semelhantemente, a saúde moral resulta da harmonia entre todas as faculdades morais. A força e a felicidade provêm do desenvolvimento harmonioso e simétrico da máquina humana, assim como do domínio do espírito sobre ela, dirigindo-a conscientemente.